E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, a experiência, e a experiência a esperança. A minha experiência com Deus. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre um pouco da minha trajetória, das experiências que nós já passamos durante alguns anos com Deus. Os momentos difíceis, momentos de conquista, momentos de lutas, momentos da manifestação do poder de Deus e a manifestação da nossa fé que nos trouxe até aqui e que nos levará a lugares ainda maiores, em nome de Jesus. Quero falar com você, mas antes, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, faça o seu comentário. Se você já é inscrito, compartilhe com seus amigos, através das redes sociais, WhatsApp. Compartilhe esse link e você vai estar ajudando muitas pessoas. Essa experiência de vida, momentos com Deus, vai ajudar muitas pessoas, você pode ter certeza. E eu quero aqui me basear num texto muito importante, em Romanos capítulo de número 5 e versículo 3 em diante. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, a experiência, e a experiência a esperança. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, eu quero que você preste atenção, porque talvez algo aqui vai falar com você em momentos que você passa agora. Eu quero falar sobre a experiência com Deus voltado para a minha vida, porque são momentos que nós passamos desde o início da nossa caminhada, que nos traz a esperança, que nos traz a fé. Deus permite nós passarmos por muitas situações difíceis, de lutas, de tribulação, mas isso tudo tem um propósito. O propósito de você crescer com Ele em experiência, em fé, para você entender a grandeza, o poder de Deus, e isso também te faz um vencedor. A minha experiência com Deus, ela começa até mesmo muito antes do que você possa imaginar. Uma vez, orando em uma pessoa, manifestou uma entidade, um espírito demoníaco nessa pessoa, e sabe o que ele me disse? Ele disse o seguinte: eu tentei te matar 5 vezes enquanto tu era criança, mas o homem de branco não deixou. Eu disse: como é que é? Aí ele listou as 5 vezes que tentou me matar. Eu nem imaginava que ali era uma ação do inimigo tentando interromper o plano de Deus na minha vida. E ele me lembrou 3 vezes afogado e Deus me deu livramento. 3 vezes naufraguei, caí no rio enquanto eu era ainda criança, nem me lembrava. Meu pai confirmou essa história e eu fui salvo das 3 vezes que eu quase morri afogado. Das 2 últimas vezes eu lembrei, eu já era consciente, né? Então eu lembrei dessa vez em que eu tive que nadar mais de 4 horas e passei uma noite na beira de um rio. Ali eu tive um livramento de Deus. E teve uma outra vez que eu caí de um lugar muito alto. Isso tudo, aquele demônio fez eu lembrar de todas as tentativas que ele tentou tirar, interromper o plano de Deus na minha vida, ainda quando eu era criança. Veja que quando você um escolhido de Deus, digamos assim, porque na verdade quem se escolhe é quando você obedece, se coloca à disposição de Deus, Deus te chama. Mas para a tua vida vir a este mundo, Deus tem um propósito. É o que ele disse para Jeremias. O que ele disse para Jeremias? Ele disse: Jeremias, antes que tu te formaste no ventre da tua mãe, eu já te conheci, e antes que você desse à luz, eu te consagrei como profeta das nações. Quando Deus tem um plano na sua vida, que é o caso, que para você até mesmo vir a este mundo, Deus já te conhecia. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha um projeto. E na minha vida não foi diferente.
Deus já tinha o projeto de tornar-nos um profeta, um homem de Deus, assim como Deus também tem um projeto na sua vida, que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus. Então, o nosso adversário, que é Satanás e seus demônios, eles sabem muito bem o plano de Deus na nossa vida, para a sua vida, para a nossa vida no geral. E ele quer interromper. E todas as vezes que o inimigo tentou interromper, tirar a minha vida, Deus estava lá. O Senhor Jesus estava ali para nos guardar. Você sabe quantos livramentos de morte você já teve na sua vida? Quantas vezes a mão de Deus já te livrou daqueles que você talvez nem lembre, daqueles que você lembra, mas tem muitos que você nem se deu conta. Mas Deus estava ali porque Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem uma promessa. E quando Deus tem promessa, Ele quer cumprir. Só precisamos que nós obedecemos a Ele. Eu cresci dentro do caminho do Senhor ali na igreja, crescendo, mas na verdade eu cresci num sistema religioso. Eu achava até mesmo que conhecia Deus. Eu achava que eu era uma pessoa ali que sabia muito de Deus. E eu vivia como uma pessoa religiosa, frequentadora da igreja, né? Uma pessoa até leitora da Bíblia. Eu até orava, mas no fundo eu não obedecia a Deus. Por quê, pastor? Porque aquilo que Deus mandava eu fazer dentro da sua palavra, eu não fazia na maioria das vezes. A maioria das vezes eu estava cumprindo meus deveres religiosos, mas eu continuava ali mentindo, continuava ali me prostituindo, bebendo, me embriagando, e achava que por eu estar na igreja, por eu ir ali aos domingos, né, por eu ler uma vez ou outra a Bíblia, por eu estar ali de vez em quando rezando, eu achava que aquilo era o suficiente para que eu tivesse a salvação da minha vida. Eu passei muitos anos assim, até que um dia, Deus, talvez não, Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, e Ele sabe quando tu queres realmente viver uma vida com Ele. Muitas das vezes você até se esforça, era o meu caso, mas no fundo eu ainda não tinha um encontro com Deus. Por que, pastor, que o senhor fala isso? Porque quando você tem um real encontro com Deus, você toma a decisão de obedecê-lo. A nossa obediência à palavra de Deus nos faz ter uma experiência do poder dele. Porque enquanto nós não obedecemos à palavra de Deus, nós não provamos do poder dele. Porque você sabe, e talvez muitas das vezes já ouviu falar, que Deus é poderoso, que Deus é grande, que Deus ele é maravilhoso. Mas não tem como você provar desse poder de Deus, dessa grandeza de Deus, enquanto você não faz uma experiência com a palavra de Deus. Eu vivi muito tempo enganado. Eu mesmo me enganava. Eu mesmo achava que sabia alguma coisa. Isso faz a gente lembrar da conversa de Jesus e Nicodemos, no capítulo 3 de João, quando Nicodemos diz assim: Senhor, realmente tu és o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes. Nicodemos ali reconheceu ali a Deus. Ele era um estudioso, um conhecedor, um religioso, mas Jesus logo disse para ele: em verdade te digo, se não nasceres de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se não fazer a experiência de abandonar a tua vontade para fazer a minha vontade, você não vai entrar no reino de Deus. Jesus falou isso para Nicodemos. Era o que eu vivia, conhecia, frequentava, era um religioso, mas não tinha a decisão de obedecer a palavra de Deus. Ou seja, eu ouvia falar em Deus, mas verdadeiramente não conhecia. Por isso que a minha vida era amarrada, era uma vida infeliz. No fundo, enquanto nós não temos uma experiência com Deus, a nossa vida, ela é amarrada, ela é triste, ela é vazia. E exatamente o momento que você se cansa, eu cheguei um momento a me cansar. Meu casamento não dava certo. Eu não entendia por que eu, mesmo sendo um religioso, mas a minha vida era fracassada.
eu não conseguia alcançar. A minha família era uma família totalmente ali derrotada. E a partir desse momento que eu tive um encontro com Deus. Como foi, pastor, esse encontro com Deus? Esse encontro com Deus se deu ao momento que, primeiramente, eu olhei para dentro de mim. Como eu falei agora, eu analisei a minha vida, eu vi que, como é que eu dizia que servia um Deus grande e a minha vida não mudava. Então essa pergunta começou a martelar aqui na minha cabeça. Não faz sentido eu servir um Deus grande e poderoso, eu confessar um Deus grande e poderoso, e esse Deus não mudar a minha vida. Como é que o milagre não acontece na minha vida? Nós vivemos vítimas de doenças. E como é que esse Deus não podia fazer nada por mim? Até que um dia eu questionei a Deus e eu busquei Ele de fato e de verdade. Eu busquei a servir unicamente o Senhor Jesus na minha vida. Porque eu creio em Jesus, mas não creio somente em Jesus. Eu creio em várias outras coisas. Eu creio em Jesus, como eu falei, até frequentava os templos, mas eu ainda cria em outras coisas. Eu cria eu participava em rituais, né, digamos assim, como se diz, benção, macumbaria, essas coisas todas, né? Eu tinha muito tipo de feitiçarias, você está entendendo? Idolatria, e Jesus não era o meu único Senhor. Quando Deus me mostrou isso na sua palavra, e uma vez que eu frequentei um templo de uma igreja evangélica, eu pude ver ali, como lá era só falado de Jesus, ali só era o nome de Jesus que era reverenciado, ali eu vi milagres, cura, poder de transformação em vida de muitas pessoas. Eu disse, é isso que eu quero para mim. E naquele momento Deus usou ali o homem de Deus que estava ministrando e disse, se você quer o poder de Deus na tua vida, se você quer provar do poder de Deus, você tem que tomar uma decisão de servir unicamente Jesus como teu Senhor e Salvador. E você tem que decidir obedecer a sua palavra. Eu lembro que naquela época o meu pastor falou assim, ele falou exatamente, eu olhava aquilo como se a pregação fosse exclusivo para mim. E era mesmo. E naquele momento ele disse assim, faça uma experiência de 30 dias com Deus. Se em 30 dias não acontecer nada na sua vida, então você abandona. Porque ele disse assim, quantas experiências você já fez com esse mundo aí? Quantas tentativas em vão você já fez? Por que não fazer uma experiência com Deus? Ele disse assim, 30 dias você vai ter um resultado. Agora, esses 30 dias você vai servir unicamente o Senhor Jesus. Você vai ter somente Jesus como teu Senhor e Salvador. E tudo que você vê na palavra de Deus, tudo que Deus te mandar fazer, tu vais fazer durante 30 dias. Eu topei o desafio. E sabe o que ainda disse? Ele foi mais ousado ainda. Ele disse assim, se você obedecer a Deus e em 30 dias Deus não fizer nada na sua vida de bom, ele disse, eu paro de pregar a palavra de Deus. Eu vou descer desse altar. Eu disse, eu vou fazer essa experiência. E se não nada mudar na minha vida, eu vou envergonhar esse pastor, eu vou mandar ele descer do altar. E por incrível que pareça, 30 dias depois, eu voltei naquele lugar. Aliás, eu comecei a frequentar aquela igreja e depois dos 30 dias, eu tive a conclusão, a resposta. Deus tinha feito em 30 dias o que não acontecia há mais de 20 anos na minha vida. Em 30 dias eu tive a paz que eu não tinha. 30 dias depois eu percebi o quanto Deus me abriu a minha mente para compreender as coisas dele. Eu fui curado de várias doenças, minha família, meu casamento, houve uma diferença muito grande. Em 30 dias aconteceu, como eu falei agora há pouco, o que há muitos anos não acontecia. E estou aqui até hoje, quero continuar até o fim na presença do meu Deus. Mas o segredo não é ser um religioso, não é pertencer a uma religião, não é servir uma placa de igreja. O segredo é você tomar a decisão de fazer um pacto com Jesus, de servir unicamente Ele como teu Senhor e teu Salvador e decidir obedecer a sua palavra. Doeu, muitas das vezes, e até hoje a gente não quer obedecer.
mas eu comparo como uma injeção. A injeção, a vacina, você não toma porque você gosta. Você toma porque é necessário e aquilo vai fazer um bem em seguida para você. Dói! Quando a injeção vai, ela é aplicada, dói. Mas em seguida o efeito dela é para o teu bem. Assim é a vontade de Deus. Quando a gente deixa de fazer a nossa vontade, dói naquele momento. Mas em seguida que você faz a vontade de Deus, você vai ver que foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Você se previne das coisas ruins e você é curado de muitas mazelas desse mundo de trevas. E hoje, até hoje, quero continuar daqui para frente, seguindo esse caminho, obedecendo essa palavra que tem transformado a minha vida e quer transformar a sua vida. Essa experiência eu te dou e faço o desafio, 30 dias de experiência com Deus, obedecendo a sua palavra, servindo Jesus como teu único Senhor. Se nada mudar, eu não gravo mais vídeo no canal para você e não prego mais a palavra de Deus. Mas eu quero um feedback, um retorno seu, depois de 30 dias que você ouvir esse vídeo e tomar a tua decisão. Que Deus te abençoe, a minha experiência com Deus, espero que seja também uma grande experiência de Deus com a sua vida.